Boa noite, querida igreja. Mais uma vez, é um motivo de grande alegria estarmos aqui reunidos para continuar a estudar sobre as maravilhas, sobre o amor de Cristo Jesus no livro de Apocalipse. Os dias vão se andando e o programa vai chegando bem próximo do seu fim. Hoje, ao 8º dia, continuaremos a estudar sobre estas maravilhas. Muito obrigado, irmã Neuza, pela belíssima música cantada. Eu ainda me lembro o primeiro dia que eu o desafiei a cantar em solo aqui na igreja e quase que procuravas um lugar para se enterrar, porque até então era mais fácil cantar no coro em grupo do que cantar em solo. E eu disse, tu serás a minha sonete sempre que eu pregar. Então é um privilégio poder partilhar esse momento ouvindo a Neuza cantar, porque eu a incentivei bastante, porque eu amo música. Eu não consigo deslumbrar uma mensagem bíblica sem um acompanhamento musical. Então eu disse, aonde eu te ver a pregar, lá estarás comigo. E hoje a Neuza teve o privilégio de juntar-se, que o Senhor abençoe grandemente o seu ministério. Ao chegar ao 8º dia, muitos têm sido, pela graça de Deus, pela honra e glória do seu santo nome, os feedback. Muitos positivos e também alguns questionamentos. Por exemplo, ontem fui questionado como entender claramente que a guerra nos céus aconteceu após a ressurreição de Cristo e não antes da criação do mundo. Eu disse, boas, esse tema parece que é mesmo pertinente. Para os irmãos, se quiserem acompanhar bem a resposta a isso, vão ter que ver o sermão número 3, A Cruz Perdida, está no YouTube da Igreja Adventista de Odivelas e tem bastante detalhes. Mas a minha resposta mais simplista, claro que não foi o sermão inteiro, eu disse, olha, a forma mais simples de nós compreendermos essa mensagem é se colocarmos a mensagem de Apocalipse 12 numa linha temporal. Se nós colocarmos aquela mensagem numa linha temporal, a mensagem torna clara e simples. Apocalipse 12 vai fazer uma descrição que vai desde o período antes do nascimento de Cristo até o fim do tempo. E faz alguma alusão a algumas coisas que aconteceram antes. Por exemplo, logo no início do Apocalipse 12, ele menciona que existia diabo, antiga serpente, que tinha algumas cabeças e a sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas dos céus, que faz uma clara alusão que este é o período da queda de Lúcifer. Lúcifer, o anjo da glória, quando caiu dos céus por ter pecado contra Deus, ele desce e traz consigo a terça parte dos anjos. Primeiro evento histórico numa linha temporal. Depois disso, aparece a mulher vestida de sol que dá à luz a um filho, que é uma ilusão de que Jesus nasceu por intermédio do povo de Deus. E antes que Jesus nascesse, Satanás perseguiu a mulher, tentando impedir que a mensagem de promessa de salvação feita em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, se cumprisse. E este te ferirá ao calcanhar e tu lhe ferirás aonde? A cabeça. Que era a promessa que Jesus viria, iria nascer, iria destruir de uma vez por toda Satanás. Então Satanás tentou de várias formas impedir que isso aconteça. É o segundo elemento. Jesus, graças a Deus, nasce e o próprio Apocalipse 12 diz que ele é arrebatado para onde? Para os céus. E ele diz que
os que ficaram, que são os descendentes da mulher, ou seja, o remanescente do povo fiel a Deus, continuaria na terra, mas iria passar por um período de muito sofrimento de 1260 dias. As contas já fizemos o outro dia, são 1260 anos, que vai do ano 538 até o ano 1798, a altura em que o Papa é preso por ordem do imperador Napoleão. Este é o outro elemento. E agora, a guerra nos céus. A guerra nos céus é um elemento que acontece, que está no versículo 7 até 12, que claramente diz que houve uma confrontação entre Miguel e seus anjos e diabo, a antiga serpente, e o Miguel. E diabo foi derrotado e não mais se achou lugar para ele no céu. A expressão "e não mais" já indica que diabo já não tinha mais acesso de viver nos céus, mas de tempo em tempo ainda aparecia no convívio celestial, alegadamente representando a terra, conforme nos explica o livro de Jó. Mas quando Jesus morre e ressuscita, porque o próprio verso 11 de Apocalipse 2 diz: e esta vitória foi por intermédio do sangue do Cordeiro, o seu Cristo. O que quer dizer que a vitória final de Cristo sobre o pecado foi conseguido quando ele ressuscita e vai para seu Pai e se apresenta. A partir daquele momento, diabo Satanás não mais poderia se apresentar como representante da terra, porque o novo representante é Jesus. Por isso é que diz: por um homem entrou o pecado na terra e por um homem entrou a salvação. Adão perdeu o direito de ser representante da terra e Cristo, ao ressuscitar na cruz, ganha novamente este direito de ser o representante de Deus. E mais, os irmãos poderão acompanhar no sermão número 3. E assim, quando nós entendemos as coisas de forma cronológica, parece que tudo começa a fazer sentido. E toda a Bíblia enquadra-se. E todo o conhecimento agora parece ligar-se. Os pontos mais distantes uns dos outros vêm e ficam claros de uma forma única. De igual modo, ao estudar a mensagem, as cartas das 7 igrejas no livro de Apocalipse para a Ásia Menor, esta compreensão só nos será completa quando nós conseguirmos também enquadrar a mensagem para a igreja específica, a aplicação para nós e a compreensão do período histórico da era cristã em que esta igreja representa. Quando assim o fizermos, nós teremos uma visão completamente diferente, mais ampla e mais próximo daquilo que era o desejo de nosso Deus. Hoje, ao estudarmos a igreja fiel, a sexta igreja, faremos esse exercício. Faremos o exercício de colocar numa linha temporal e os irmãos vão conseguir, juntamente comigo, perceber como tudo parece mais claro. A mensagem para a igreja de Filadélfia. A sexta. Para nós começarmos a ler, nós vamos ler hoje do versículo 7 até o versículo 13 para compreendermos essa mensagem. Gostaria já, antes mesmo de tomar a leitura, de dar alguns elementos históricos associados à igreja de Filadélfia, a cidade em que ela estava localizada, para que depois, ao ler os livros, nós já conseguimos ali correlacionar o porquê que cada palavra foi escrita, da forma como foi e onde é que ela implicava. O termo Filadélfia pode ser traduzido como amor fraternal. Por quê?
amor fraternal. Porque esta cidade foi construída por um rei na altura, o rei Atos II, em que ele constrói a cidade de Filadélfia e é das cidades mais novas da Ásia Menor que foi construída. Foi uma cidade que ele construiu e ofereceu ao seu irmão. O rei, na altura, um homem muito poderoso, tinha como seu principal colaborador o seu irmão, que era um homem brilhante, um homem de uma capacidade indescritivelmente grande. Muitas das vezes ele foi convidado a atacar o seu irmão, tomar o reino pela força, porque reconhecia nele ser um homem muito dote, um homem de muitas capacidades, e ele recusou. Sempre foi fiel ao irmão. Foi fiel ao irmão e nunca ousou tomar o reino que era do seu irmão, até que o seu irmão morreu, e aí então ele substituiu. E por isso essa cidade de Filadélfia foi construída e oferecida para o irmão. Dali o nome Filadélfia, amor fraternal. O irmão reconheceu este amor que existia. Mais adiante, já numa altura helenística, e aqui eu vou ter que dar alguns elementos de história para os irmãos que sabem perfeito, para aqueles que, calhar, estão a ouvir o termo pela primeira vez. O período helenístico cobre não mais, não menos, a transição dentro do Império Grego ao Império Romano. E muitas vezes referido, já naquele período helenístico, é o período grego-romano. Por quê? Que é referido como o período grego-romano? Porque mesmo depois de Roma conquistar os territórios que anteriormente pertenciam à Grécia, os romanos não substituíram a língua grega como veículo de comunicação. Por isso é que o Novo Testamento foi escrito em que língua? Em grego. Quem era a potência mundial que governava no tempo em que o Novo Testamento foi escrito? Roma. Mas o Novo Testamento não foi escrito em latim. Porque o latim era uma língua que se falava mais na elite, mais no centro do império, mas os terrenos todos conquistados, a língua oficial era o grego. Então, o período helenístico ou o período grego-romano é o período de transição entre o Império Grego e o Império Romano, mas em que a língua que era falada era a língua grega. E como ela foi construída, das últimas cidades a ser construída, ela teve um objetivo missionário. A cidade de Filadélfia, quando foi construída, ela teve um objetivo missionário, onde a missão era ensinar aos bárbaros que aprendessem o grego. Certamente, quando nós ouvimos povos bárbaros, associamos que é uma conotação negativa, povos agressivos, de confusão, mas não. Os povos bárbaros, na altura helenística, eram meramente aqueles que não sabiam falar grego. E como eles balbuciavam qualquer coisa como brá, 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 eram bárbaros. Não sabem falar grego. Então, para os povos todos da Ásia Menor que não falavam o grego, então a cidade foi construída com um objetivo evangelístico para passar e disseminar a língua grega. Depois de nós compreendermos esse enquadramento, agora sim peço que os irmãos sigam comigo a leitura e depois vamos fazer o paralelismo de que a mensagem dizia para as dificuldades ou vantagens que o povo da igreja de Filadélfia podia enfrentar. No versículo 7 diz o seguinte:
Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Como nós já aprendemos até hoje, cada palavra de apresentação da característica de Jesus Cristo tinha um propósito de comunicar uma mensagem específica. Jesus apresentar-se aqui perante a igreja de Filadélfia para aqueles cristãos que estas palavras vêm, diz aquele, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Jesus está a afirmar para aquele povo, para aqueles primeiros cristãos da igreja de Filadélfia, antes mesmo que ouçam o que eu vos tenho a dizer, eu sou o verdadeiro. Eu sou Deus. Porque ele diz que eu sou o santo, o verdadeiro. Ele apresenta-se como eu sou Deus e eu sou a fonte da verdade. Se vocês quiserem ouvir a verdade, têm que me ouvir. Eu tenho a chave de Davi, que isso é uma alusão do texto de Isaías 22, em que há menção que um certo homem, no tempo do reinado dos descendentes de Davi, lhe foi dado a chave para ser o mordomo do reino, em que ele poderia abrir todas as portas que tivesse acesso aos bens que o reino tinha. E Jesus aqui apresentar-se como eu tenho a chave de Davi, estava a afirmar, eu não somente sou verdadeiro, mas como eu também tenho a chave de todas as bênçãos que estão nos céus. Se quiséssemos trazer para os dias de hoje, Jesus nos estaria a dizer, não importa a sua dificuldade. Eu sou a verdade, caminho e a luz. Eu sou aquele que tenho todo o céu ao meu dispor. Não importa a sua dificuldade, vem até mim, porque eu tenho suficiente mantimento e suporte para ti. Para a igreja de Filadélfia, então Jesus continua dizendo, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus aqui está a afirmar para aqueles cristãos da igreja de Filadélfia, eu reconheço que vocês são fracos. Humanamente falando, temos nós capacidade para lutar ou guerrear contra Satanás. Quem de nós, sozinho, sem auxílio de Cristo Jesus, consegue derrotar Satanás? Ninguém. Logo, Jesus está a afirmar que as lutas que têm enfrentado, eu as conheço. Sei que vocês são, humanamente falando, fracos, mas eu tenho a força para vos ajudar a vencer. E continua a descrição. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Os problemas que todos os cristãos das 7 igrejas enfrentavam não era diferente. Porque tinham problemas com os cultos ao imperador, a comida
sacrificada a ídolo, as práticas imorais de cultos com cerimônias que nada tinham a ver com o cristianismo eram os problemas semelhantes. E ainda diz, aqueles que vão à sinagoga de Satanás, aqueles que fazem as coisas erradas, porque eu vou ajudar na vossa pouca força, porque você decidiu ouvir a minha voz e manter-se fiel aos meus ensinamentos, eu farei com que eles se deponham a ti. Jesus estava a dizer para o povo da igreja de Filadélfia que se vocês continuarem fiéis a mim, eu farei com que até os incrédulos aceitem a mensagem que vocês defendem. E continua. E disse que prostarei os seus pés, conhecereis que eu te amei. Portanto, no verso 10, porque guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da honra da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E as palavras finais. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos ver aqui que a descrição para a igreja da Filadélfia, para os cristãos daquela igreja, é uma descrição de conforto e de suporte à sua fidelidade. Eles não têm nada que aqui se denota que não estiveram bem, antes, pelo contrário, é o incentivo, é o reforçar de dizer que estão no caminho certo. Se continuarem fiéis à minha instrução, eu farei com que até aqueles incrédulos ouçam a minha mensagem por intermédio de vós. Mas eu farei aqui, olha que nós começamos a primeira mensagem, as primeiras cartas com uma ou duas bênçãos. Aqui vê quantas bênçãos Deus vai descrevendo. É para dizer que a manutenção, a posição da fidelidade mediante os ensinamentos de Deus só trará para nós bênçãos. Ouvimos há bocado o testemunho do irmão Alessandro. Faça uma situação contrariamente à sua vontade, em que ele sentiu em que o carro que era um instrumento de trabalho foi roubado. Não havia esperança nenhuma de que ele seria encontrado, e muito menos encontrado o carro e todo o seu material de trabalho. O irmão Alessandro tudo o que fez foi dobrou os joelhos, orou para Deus e teve a firme certeza que Deus acharia o quê? Uma solução. Mas eu duvido que o irmão Alessandro tenha lhe passado pela mente que a solução que Deus faria era encontrar o mesmo carro com todas as peças. Ele esperava qualquer coisa, mas Deus provou a sua fidelidade e deu o mesmo carro, as mesmas ferramentas de trabalho, os CDs, até o amendoim lá estava. O nosso Deus é incrível. O nosso Deus tem a capacidade de olhar para as coisas mais simples, mais singelas, que nós pensamos ser comuns e rápidas e que não têm tanto valor assim, mas Ele importa-se com isso e faz com que nós tenhamos. E para nós hoje o conselho é: se nós
formos fiéis a Deus, se nós continuarmos fiéis a Deus, porque na verdade aqui, se formos, era assim, ainda não somos, mas dentro da perspectiva, assumindo que todos nós estamos na igreja da Filadélfia nos dias de hoje, então sendo todos nós aqui presentes fiéis, então eu diria, e refaço-me, se nós continuarmos fiéis como temos sido até hoje, Deus ainda fará coisas muito maior por intermédio de nós. Amém, irmãos? Esta é a mensagem para esta igreja. Essa é a mensagem para nós nos dias de hoje. Nós continuarmos fiéis a ouvir a palavra de Deus, nós seremos e teremos a oportunidade de ter bênçãos infinitas, sermos transformados em como colunas no palácio de Deus, ou seja, estar ali a viver eternamente, ter o privilégio de olhar a Deus face a face, poder ouvir a voz de Deus, poder estar ali e poder ver a cidade, a Nova Jerusalém, que é uma alusão clara, que é um mundo que será completamente transformado, onde a dor, o sofrimento e todo o mal já não existirá. Quaisquer que sejam as dúvidas, o Senhor está a dizer: meu filho, continua fiel, que eu ainda quero fazer coisas grandiosas por intermédio de ti. E qual é a aplicação histórica? Quando nós colocamos dentro do período histórico, e nós estamos a ver que cada igreja representa um período diferente do cristianismo, em que período nós temos, senão, o maior deslanche, o maior lançamento de fidelidade e reforma, senão o período que vai desde o cumprimento da profecia dos 1260 dias em 1798 até o cumprimento da profecia das 2300 tardes e manhã. Eu estou a falar o período de 1798 ao período de 1844, é a altura em que as reformas cristãs começam a surgir em grande ponto. Mas não só as reformas cristãs. Nós estamos bastante habituados a ouvir o movimento protestante que nessa altura foi surgindo, mas também há outros movimentos e outras reformas que neste período do século XIX, podemos assim dizer, boa parte do século XIX surgiram. O movimento que nós hoje ouvimos, e algumas vezes de forma extrapoladas para um extremismo, mas nasceu na mesma altura, é o feminismo. O feminismo surge naquela altura com a firme objetivo, ou com o firme objetivo de poder lutar pela preservação do direito das mulheres, que eram muitas das vezes ultrajados e desrespeitados. Outros movimentos que surgiram, a próprio conceito de reforma de saúde, nós sabemos que até antes do século XIX existiam muitas doenças que dizimavam muito a população, mas é por essa altura em que o movimento da reforma de saúde começa a surgir e muitos dos problemas das técnicas que nós aplicamos até os dias de hoje aparecem. Mesmo a questão do sistema educacional, como nós o conhecemos hoje, as reformas educacionais começam a surgir por essa altura. E dentro da senda deste desenvolvimento de muitas reformas cristãs nesse período, dá-se então em 1844 o grande desapontamento, quando Guilherme Miller e os seus seguidores acreditavam que Jesus voltaria no outono daquele ano, ao estudarem a profecia das 2300 tardes e manhã. Nós hoje, adventistas do sétimo dia, sabemos, graças a Deus, que a profecia cumpriu-se, mas o que eles esperavam não era o que deveria acontecer, senão foi a transição de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, ou então o início do juízo investigativo.
Aquele povo que ficou desapontado porque esperava Jesus vir, porque havia vendido tudo o que tinha, porque haviam se desfeito de todos os negócios, porque acreditavam que nos próximos dias veriam o Salvador vir pelas nuvens dos céus, ficaram bastante desapontados. Muitos abandonaram a fé, mas um grupo pequeno, de pouco mais de 100 pessoas, manteve-se fiéis e continuaram a estudar a Bíblia, provando que se estudassem, se esquadrinhassem, se lessem a Bíblia de leis a leis, poderiam multiplicar o conhecimento sobre a palavra de Deus e compreender uma que seria uma interpretação mais clara. E depois disso surge então um movimento adventista que veio a tornar-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que começou com poucas pessoas e hoje, só em Portugal, já somos mais de 12 mil membros. E pelo mundo afora, somos mais de 23 milhões de membros. Estamos presentes em mais de 200 países no mundo todo. Nós conseguimos perceber que este período histórico, ou aplicação histórica da Igreja de Filadélfia, nos dá então a perceber o período da Grande Reforma que vai até o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abrir os nossos pensamentos. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender que quando colocamos o conhecimento numa linha temporal, conseguimos perceber que afinal toda a mensagem tem um firme propósito de elucidar, de clarificar e de preparar o povo de Deus a aprender. Eu vou convidar mais uma vez a irmã Neuza para poder subir até aqui e poder cantar. E enquanto ela canta, eu gostaria que nós pudéssemos refletir nas maravilhas de Deus, no convite que nos feito hoje. Se nós continuarmos fiéis, como temos sido até hoje, o nosso Deus ainda vai fazer coisas muito maravilhosas, tal como fez para a igreja de Filadélfia, para o povo do século XIX, Ele também quer fazer para nós hoje. Amém.
Tudo, Cristo, a ti entrego. Eu sinto teu amor, transformaste a mim e a vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo eu entregarei. Sim, por ti, meu Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo eu entregarei. Sim, por ti, meu Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, meu Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, meu Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Na posição que nos encontramos, vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso Deus, tudo a Ti queremos entregar. O nosso corpo, a nossa alma, os nossos pensamentos a Ti entregamos. Ciente do que o Senhor nos vai ajudar com a nossa fraqueza, com o nosso cair, e o Senhor nos vai ajudar a levantar e a manter firmes, e que amanhã, quando o Senhor voltar pela nuvem dos céus, possamos dizer todos em coro: Este é o nosso Senhor, a quem nós aguardávamos, Pai. Que o Senhor proteja e nos guarde. É tudo o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.